Começo de ano é sempre a mesma coisa. A farmácia precisa renovar a documentação na Anvisa, no Conselho de Farmácia, na Vigilância Local. Por isso, no programa de hoje, a gente conversa com a especialista em assuntos regulatórios, Bethânia Alian. Ela vai explicar tudinho o que deve ser feito agora no começo do ano, depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos, mais um Ed Farmácia no ar e a pauta hoje é renovação de documentos nos órgãos reguladores. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Bethânia Alian, que é farmacêutica, diretora da Organize Farma e coordenadora do Departamento de Assuntos Regulatórios da Ascoferj. Bethânia, seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. É um prazer ter você aqui novamente. Bom, vamos falar desse assunto? Todo ano é a mesma coisa, né? Como se fosse uma rotina. Todo início de ano as farmácias precisam ficar atentas a vários procedimentos em cada órgão, CRF, Vigilância Sanitária e Anvisa. E eu queria começar conversando com você sobre o CRF. O que a farmácia precisa nesse começo de ano para estar regularizada perante os conselhos regionais? Porque essa pauta, gente, só lembrando, né, Bethânia, é uma pauta nacional. A gente não está falando só Rio de Janeiro. Isso. Quero começar te perguntando sobre as taxas de anuidade, tanto de empresa como de farmacêutico. Tem que pagar a taxa? Como é que é o procedimento? Isso. Tanto a empresa quanto os farmacêuticos, eles têm que pagar a taxa anual, né, a anuidade do CRF. A anuidade da empresa, ela é determinada pelo porte da empresa, pelo capital social. E o do farmacêutico já é determinado pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, é uma taxa, o mesmo valor em todos os municípios do Rio, em todos os municípios do Brasil, é isso? Uma taxa, um valor único? Um valor único. Qual que é esse valor, você sabe? Ou ainda vai não depender saiu? do porte da empresa. Ah, tá. E do farmacêutico. Então, a taxa de anuidade tem que ser paga, ela é obrigatória. Até quando? Tem algum prazo para fazer isso? O prazo, geralmente, você pode pagar em 3 vezes, que seria parcelas janeiro, fevereiro e março, ou pagar em cota única. Tá. Em relação à renovação do certificado de regularidade, como é que funciona? O certificado de regularidade agora, ele está saindo online no site do Conselho. Geralmente, quando houver alguma dificuldade para emitir esse certificado, é porque existe alguma pendência da empresa com o conselho. Ou porque não tem o farmacêutico durante todo o horário, ou porque às vezes tem alguma dívida com o CRF. Então, é importante que a empresa busque ir ao conselho de farmácia e se informar qual o motivo de não estar sendo emitido o certificado de regularidade. Que ele consegue emitir diretamente no portal, no site. E tem taxa para ser paga na emissão desse certificado? Não tem mais taxa para pagar para emitir o certificado de regularidade. E ele é obrigatório? Tem que emitir todo ano um novo certificado? Ele é obrigatório, porém existe uma liminar da ABC Farma que desobriga as farmácias de apresentar o certificado de regularidade durante uma vistoria. Porém, ainda como é uma liminar, é uma coisa que pode mudar, né? Pode mudar. Então, a sua orientação é para que esse certificado seja renovado. Exatamente. Tá. Vamos falar agora de vigilância, né? A gente tem aí taxa de licenciamento sanitário. Essa taxa ela é renovada também agora no início do ano? Isso. Todos os municípios, eles têm uma taxa que eles cobram em relação ao licenciamento anual. Em alguns municípios, essa taxa vem atreladas a outros tributos do município, como a taxa de alvará, a taxa de limpeza. Porém, no geral, os municípios já estão unificando essa taxa, direcionando só para a vigilância sanitária. Então, você pede a renovação da licença sanitária, entra com um protocolo na prefeitura ou na própria vigilância sanitária e geralmente eles vão solicitar o comprovante de pagamento dessa taxa. E ela como que é calculado o valor dessa taxa? Essa taxa em alguns municípios é um valor fixo, outros municípios é em cima da metragem da loja e existem também alguns que têm uma conta, né, que é feita em cima da metragem
da complexidade e o risco da atividade. A licença, eu estou com uma dúvida, ela é anual ou não? Me parece que aqui no Rio de Janeiro ela valia para 2 anos ainda. Como é que funciona? Como é que está funcionando? Também a gente tem alguma variação de município para município, independente de ser no município, ser Rio de Janeiro, né, no estado. Por quê? Tem município que eles estipulam que o vencimento da licença sanitária é dezembro, ou março ou abril, que são os meses de praxe que é utilizado. Mas tem município que quando ele emite a licença sanitária, supondo em agosto, então ele tem a validade de 1 ano, então ele vai ser válido até agosto do próximo ano. Então a pessoa, né, os proprietários de farmácia e os farmacêuticos têm que ficar atentos em relação ao Código Sanitário do município que estipula essa questão da validade e os prazos para renovar. E essa informação consta na licença, no próprio documento? Isso, geralmente na licença vem escrito, essa licença tem validade até a data tal. E dentro dessa data a gente tem um prazo de 120 dias para pedir a renovação dessa licença. 120 dias antes do vencimento ou após o vencimento? 120 dias antes do vencimento. Antes do vencimento. Agora, existe uma vistoria anual feita pela Vigilância Sanitária, porque a gente estava conversando anteriormente e você chegou a falar, olha, não, a loja precisa estar preparada para uma vistoria anual. Como é que é essa vistoria? Em que momento ela acontece, né? A gente está tendo algumas transições, né, com a parte de informatização dos sistemas das prefeituras. Então, alguns municípios, o contribuinte entra online, solicita a sua licença, paga a taxa e tem essa licença emitida online. Você vai, depois de um prazo que é verificado, né, o pagamento da taxa, eles emitem essa licença. Então, o que os donos de farmácia e proprietários devem tomar cuidado, não é porque está saindo online que a farmácia não é vistoriada. Né? As farmácias, em determinado momento, o fiscal vai ter que passar lá, que é por isso que ele paga a taxa anual de licenciamento sanitário, que é justamente esse serviço que a prefeitura é obrigada a fazer, né? Então, o ideal é que ele prepare a sua farmácia para receber a vigilância sanitária em qualquer momento. Porque hoje em dia, até a falta da calibração do termohigrômetro está gerando multa. Explica como é que é essa calibração. Geralmente, todos os aparelhos que tem na farmácia, por exemplo, a balança e o termohigrômetro são os comuns em todas as drogarias, porque o termohigrômetro a farmácia é obrigada a ter para fazer o controle de temperatura. Porém, existem também as farmácias que fazem serviços farmacêuticos. Medição de pressão. Que é a medição de pressão, aferição de pressão, medição de glicose, furar a orelha. Todos esses aparelhos, desde a balança até o aparelho que fura a orelha, anualmente eles têm que ser calibrados. E aí, na hora da vistoria do fiscal, tem que ser apresentado esses certificados de calibração. E se não tiver calibrado, isso pode gerar autuação, multa? Pode gerar uma autuação e até uma interdição da sala do serviço farmacêutico. Tem acontecido isso? Sim. Você tem notícias de que Temos, sim. Alguns fiscais chegam na loja, pedem, né, a calibração, por exemplo, do termohigrômetro. Como que você vai afirmar que aquela temperatura, né, que é necessária para manutenção da qualidade do medicamento, se você coloca lá 25, mas o aparelho está desregulado, você não tem como comprovar essa eficácia e comprovar essa temperatura correta. Entendi. Anvisa, nosso próximo tópico, né? Em termos de obrigatoriedade, o que as farmácias e distribuidoras estão atualmente obrigadas a fazer nesse início de ano com a Anvisa? A Anvisa é bem interessante, Viviane, no sentido que de 2014 para cá, as farmácias não precisam mais renovar a AF, né? E a AF, algumas empresas têm uma noção errada
no sentido de que a AF é só para as empresas que vendem controlado. E não é. A AF é a autorização de funcionamento de empresas. Isso. A AF ela é obrigatória para todas as empresas que atuam no varejo farmacêutico, desde a farmácia, drogaria, farmácia de manipulação, distribuição, transporte, todos eles precisam ter a AF. O que difere é o que tem escrito na sua licença sanitária, as atividades que você tem na sua licença sanitária, vai dizer se a sua AF é com controlado ou não. Então, as farmácias precisam ter a AF, mesmo que não venda o medicamento controlado. Já a distribuidora e as farmácias de manipulação, se fizerem manipulação de hormônios, antibióticos e controlados, precisam da AE, que é a autorização especial. E a distribuidora que faz distribuição de controlado também precisa desse documento. E ele não precisa ser renovado anualmente? Não. Precisa? Não precisa. Uma vez feito esse documento, tanto a AF quanto a E, ele não precisa ser renovado. A gente só precisa ficar atento, porque é necessário ter, mas se houver alguma mudança na empresa em relação à razão social, ao endereço, às vezes até em relação ao proprietário, ao farmacêutico, é muito comum a gente pegar o cadastro da AF sem estar atualizado com o representante legal e o responsável técnico. Então é importante que cada vez que faça essa troca de farmacêutico no estabelecimento, a gente faça a atualização da AF. Entendido. Qual é a sua dica, o seu recado final para quem está nos assistindo? O meu recado final é em relação ao conhecimento, né, da RDC 44 de 2009, que fala sobre boas práticas de farmácia, né, a 13021 também, que vem falando da farmácia como um estabelecimento de saúde. É muito importante ter esse conhecimento, e qualquer dúvida que os farmacêuticos ou os proprietários tiverem, podem entrar em contato com o Departamento de Assuntos Regulatórios, que a gente vai estar aqui pronto para atendê-los e sanar as dúvidas. Maravilha, obrigada, viu? De nada, querida. Novamente. Gente, obrigada pela companhia. Bom, estão aí todas as dicas, as orientações da Betânia. Espero que vocês aproveitem bastante e façam tudo certinho no início do ano para não ter problema com os órgãos reguladores, viu? A gente se vê então na próxima semana. Obrigada, tchau.